Oi, gente, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula de recursos tecnológicos aplicados às alterações estéticas. Hoje nós vamos falar sobre criolipólise. Eu dividi a aula em dois momentos, mas ainda temos assuntos para continuar o tema. Mas eu acho que a gente vai devagar e vai fazendo o conteúdo de forma mais detalhada, tá bom? Os estudos anteriores, por volta de 1940 até 1970, eles relatam uma reação diferente de outros tecidos que o tecido adiposo tem quando exposto ao frio, o que foi considerado uma paniculite fria, o termo paniculite fria. Mais para frente, o nome paniculite picolé veio a partir da observação de uma criança que chupou um picolé num tempo frio e observou-se um nódulo vermelho com posterior necrose depois dessa criança ter chupado esse picolé. Também percebeu-se nos cavaleiros que ficavam expostos a longos tempos também no frio, que a parte externa da coxa ficava com lesões advindas do frio, que são chamadas de paniculite equestre, e também dos soldados que ficavam na guerra, quando eles ficavam aqueles lagos, aqueles terrenos alagados por muito tempo, chamados de trincheiras, vamos chamar pé de trincheiras, e essa água era gelada e também eles tinham lesão no tecido adiposo. Também pela observação das lesões advindas das criocirurgias, chamou a atenção dessa reação do tecido adiposo quando exposto a situações de baixas temperaturas. Então, a partir da observação de que esses tecidos ricos em lipídio eles estariam mais suscetíveis a lesões do que os tecidos ricos em água, um grupo de estudo lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, que é uma filial de Harvard, eles identificaram que esse tecido adiposo humano ele pode ser preferencialmente danificado pela exposição ao frio e que esse prejuízo dos adipócitos ele poderia acontecer, mas sem ter dano nenhum ao tecido, a pele que está conjunta com aquela gordura e as estruturas adjacentes. Isso também favoreceu a criação dos equipamentos de criolipólise com o qual nós trabalhamos hoje. E nesses estudos produzidos pelos pesquisadores de Harvard, eles fizeram estudos de exame de imagem com a ultrassonografia para identificar a quantidade de gordura que era reduzida através do procedimento. E eles perceberam essa redução de 30% na espessura da gordura superficial ou gordura chamada subcutânea. Eles também retiraram fragmentos do tecido e fizeram análise citológica, e aí eles confirmaram a morte celular principalmente por apoptose, que é essa morte celular programada, e a indução e percebeu-se também que a indução de cascata inflamatória ela não acontecia de forma tão aguda. Então, nos 3 primeiros dias, notou-se pouca atividade inflamatória. E depois a gente vai conversar que esse período de maior reação inflamatória, ele vai estar entre o 14º e o 30º dia, tá? Então, esses estudos aqui, eles foram realizados em porcos. Essas informações específicas aqui
foram de estudos em animais. Depois, com os estudos de animais, em animais vieram os estudos humanos. E aí, os primeiros estudos foram para comprovar que a técnica seria segura e se ela seria eficaz, que são estudos clínicos de nível 1. Dentro dessa segurança, eles observaram se alteraria-se a hemodinâmica do organismo em relação ao processo. Então, tudo bem, eu vou queimar, eu vou fazer uma apoptose dessa gordura, mas vai ter dano, vai ter prejuízo para o restante do corpo, né? Onde que essa gordura vai? Vai aumentar? Essa gordura vai para o sangue, vai ter riscos. Então foi isso que eles estudaram. E aí eles viram que não teve aumento dos níveis séricos de lipídios de forma significante. Também não teve anormalidade na função hepática, assim como dos nervos periféricos das regiões expostas ao frio. Então, eles viram que não tem problema a realização da criolipólise se você for pensar em complicações no organismo por conta do procedimento. Tem sim complicações que a gente vai ver, mas não por causa de um hemograma alterado, tá? E nem de função do fígado e nem níveis de gordura. Então, normalmente os equipamentos que são utilizados para estética, eles têm que ter a autorização da FDA, que é a Food and Drug Administration, e aí começou em 2010. Liberou-se a utilização da criolipólise nos flancos, e aí, a partir da utilização da criolipólise em flancos, começaram a trabalhar com múltiplas aplicações e em diferentes regiões. Então, vocês veem que hoje os equipamentos eles têm uma, duas, três, quatro placas ou copos. E também começou a utilização em fototipos com peles mais escuras. E essas peles mais escuras reagiam de forma segura tanto quanto as peles mais claras. Em 2012, já foi autorizado o procedimento no abdômen e daí onde a gente observa os grandes placas ou grandes copos, porque as pessoas têm uma queixa maior na região abdominal e também pela facilidade do acoplamento da região abdominal nos copos ou chamados de aplicadores ou manípulos no caso da criolipólise. Então era uma região que fazia uma prega com facilidade, tinham poucas complicações. E aí em 2014 começaram a ser utilizados para a região da coxa, região interna principalmente, que é uma região onde tem uma concentração de gordura maior se relacionada à região lateral. E aí, a partir dessa liberação, flancos, abdômen, coxas, hoje se utiliza em braço, né, região tricipital, se utiliza em abdômen, se utiliza em região posterior da coxa, logo abaixo do sulco infraglúteo, e até então foram realizados mais de 650 mil procedimentos de criolipólise. Então, eu coloquei aí no slide o conceito de criolipólise, que é o resfriamento localizado do tecido adiposo subcutâneo de forma não invasiva, com temperaturas em torno de menos 5 graus Celsius a menos 15 graus Celsius. Isso são medidos com infravermelho e externamente, principalmente com termômetros externamente, causando paniculite fria localizada, morte adipositária e, consequentemente, diminuição do contingente adiposo subcutâneo localizado.
Ou seja, essa morte adipocitária é a própria apoptose, que é programada, e essa temperatura ela vai variar de equipamento para equipamento em relação à sua graduação. Tem equipamento que ele começa em uma temperatura e depois de uma certa adaptação ele faz uma programação para diminuir ainda mais, chegando aí até menos 15 graus Celsius. Vai depender também do tamanho do aplicador que você está utilizando. O interessante também entender é que esse congelamento ele vai ser protegido por uma membrana embebida em produto anticongelante. E aí, somente o tecido adiposo envolvido naquele copo, na prega cutânea, é que vai ter a sua camada adiposa reduzida. Como a gente falou que existe uma morte do adipócito, que ela é por apoptose, como foi identificada que seria por apoptose, não por necrose ou outra forma? Observou-se a presença da enzima caspase 3, que é uma enzima presente nos processos de apoptose, e que essa reação inflamatória, que é classificada como paniculite fria, ela vai acontecer principalmente após o terceiro dia de procedimento, e que o que seria essa apoptose? É uma morte programada, é como se fosse uma autodestruição celular. Esse processo ele é importante, acontece no nosso organismo em várias situações, e então a gente tem mais ou menos uma ordem dos acontecimentos do procedimento. Então faz-se o procedimento. Após 72 horas, começa a reação inflamatória. Depois, nota-se a presença de macrófagos entre o 14º até o 30º dia. Por quê? O que o macrófago vai fazer? É um macrófago que vai ser o responsável por fagocitar aquele adipócito que foi congelado. A partir dos 30 dias, quando você percebe que diminui a presença de macrófagos, porém continua-se a atividade fagocitária, mas aí já não se percebe tanto a inflamação. Então, a partir dos 30 dias, nós temos diminuição da inflamação, mas a continuidade da atividade fagocitária. Com 90 dias, percebe-se que os lóbulos de células de gordura, que é aquele espaço que compreende várias células de gordura, eles diminuem de tamanho, e aí essa informação ela é primordial, na qual 90 dias é o período que você tem que falar para a cliente, que ela vai observar o efeito da aplicação da técnica. Então, existe uma diminuição dos lóbulos de células de gordura, e a partir dessa diminuição você observa o espaçamento dos septos fibrosos, onde esse ponto é o ponto clínico final do processo de redução. Então, quando a cliente pede uma redução de gordura a curto prazo, aí você tem as modeladoras, as massagens redutoras, você tem algumas correntes como a corrente russa, ultrassom de alta potência, radiofrequência, que vão te dar diminuições de medidas, mas por outros estímulos, que são a lipólise e a necrose. Quando a gente fala em apoptose, aí você tem que ter uma diminuição de um tecido adiposo a longo prazo. Vocês observaram aqui que demora 90 dias para concluir o processo de uma única aplicação, que aí seria o espaço de um tratamento e outro na mesma região. Então, eu posso atender a pessoa diferentes regiões? Sim, só que interessante você trabalhar tudo naquela região ali primeiro,
né? Para depois ir ganhando periodicidade. Por exemplo, tratando abdômen e flanco. Termina de tratar abdômen e flanco para depois começar a coxa. Por quê? Vai depender do tanto de placas que tem seu equipamento e também para não exceder o processo inflamatório que a cliente vai receber, tá? Então, assim, em resumo, o que a gente observa? Que existe um aparelho que você vai ter um copo, esse copo ele vai fazer um congelamento, agora nós vamos ver os equipamentos, o congelamento daquela região, e essa região congelada vai fazer uma lesão no tecido adipositário ou no tecido adiposo, sem danificar a pele, sem machucar as outras regiões. E essa lesão vai gerar a presença de enzimas que vão proporcionar a fagocitose ou a apoptose, que o processo inflamatório ele vai demorar e em torno de 15 dias após a aplicação, e que esse processo inflamatório vai ser marcado pela presença de macrófagos que após o 30º dia vão continuar sua atividade fagocitária, diminuir essa inflamação, e que a partir de 90 dias é que você vai realmente ver a resposta, ok? Eu vou fechar essa primeira parte e aí já volto com uma segunda apresentação.